Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê vitória, Deus dê saúde. Hoje eu vim aqui com os irmãos, aumentar a fé dos irmãos. Você que está triste, você que está abalado pela situação que veio sobre a sua vida, você que já não vê mais força, você que já não tem mais força para seguir em frente, você que olha devido a uma enfermidade, uma doença que veio sobre a sua vida e você já não tem mais força, porque você está cansado, você já não vê mais expectativa de vida, você já não tem mais alegria. Essa situação que veio sobre você abalou o seu emocional, abalou a sua vida profissional, abalou o seu casamento, abalou a sua família. Você já vive esperando já o pior acontecer. Você já olha para as coisas, você já não vê mais como você via antes a vida. Hoje eu vim aqui para lhe dizer e lhe apresentar alguém que pode mudar essa tua história, que pode mudar esse teu cenário, que pode arrancar essa enfermidade. Se for de ordem espiritual, ele arranca. Se for de ordem física, ele também arranca. Não tenha medo. Mesmo você que está com poucas forças, como diz lá no Apocalipse 3:8, mesmo com poucas forças, não nega o nome dele, continua, confia no Senhor, creia nele, porque ele é o único que pode arrancar essa enfermidade de você. O médico, ele pode dar o diagnóstico dele, dizer, olha, aproveita o restante que tu tem, se apega em alguma coisa. Eu quero te dizer, se apega em Jesus, se apega em Deus, porque ele é contigo, não tema. Porque a palavra do Senhor diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Hoje eu quero trazer um testemunho forte do que Deus fez na minha vida. Vou trazer alguns versículos para aumentar a sua fé, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Livro de Salmos 30, capítulo 30, versículo 2. Senhor meu Deus, a ti chamei por socorro e tu me curaste. Jeremias 33, 6. Todavia trarei restauração e cura para ti. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Jeremias 17, 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois você é aquele que eu louvo. Isaías 53, 4 e o 5. Certamente ele assumiu toda a dor e suportou o nosso sofrimento. Mas nós o consideramos punido por Deus, atingido por ele e aflito. Mas ele já transpassado por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz foi ele, e por suas feridas somos curados. Deus é contigo, meu. Jeremias 30, 17. Mas eu vou restaurar a saúde e curar as suas feridas, declara o Senhor. Deuteronômio 32, versículo 39. Agora eu mesmo sou ele, não há Deus além de mim. Eu matei e o trago à vida, feri e vou sarar, e ninguém pode livrar das minhas mãos. Salmo 107,
Versículo 19 ao 21. Então eles chamaram ao Senhor em sua angústia, e ele os salvou de suas angústias. Ele enviou sua palavra e os curou. Ele os resgatou da sepultura. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor infalível e suas obras maravilhosas para a humanidade. Salmo 103, versículo 2 ao 4. Louvai seja o Senhor, minha alma, e não se esqueça de todos os seus benefícios, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que redime a sua vida da cova e te coroa com amor e compaixão. Salmo 6, versículo 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou fraco. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão em agonia. Salmo 41, 4. Eu disse, tem misericórdia de mim, Senhor. Cura-me, porque pequei contra ti. Salmo 147, versículo 3. Ele cura os corações partidos e fecha suas feridas. Meu irmão, Deus é contigo. A palavra de Deus lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Alguma coisa é impossível para mim? Deus está dizendo para você hoje, alguma coisa é impossível para mim? Lá no livro de Isaías 43, 3. Agindo eu, quem impedirá? O que eu quero dizer para você hoje, não desista, não pare de lutar. Faz como diz Mateus, capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a porta, ora, peça para Deus, Senhor, eis-me aqui, Pai, Tu sabes as minhas lutas, Tu sabes as minhas dores, porque mesmo que você não fale, o Senhor já sabe o que você precisa, o que você necessita, porque lá no livro de Jeremias 17:10 diz que Ele esquadrinha o coração e a mente. E no livro de Daniel 2:22 diz que Ele traz à tona o que está em oculto e o que está escondido. Então tudo Ele sabe, só que Ele quer ver você abrir a boca e pedir por socorro. Fala, papai, eis-me aqui, Senhor, eu pequei contra ti, Pai, tem misericórdia de mim. Eis-me aqui, meu Senhor. E se você for fazer um propósito com Deus, quando eu digo com Deus, é com Deus, não é com pastor, não é com bispo, não é com presbítero, não é com ninguém, é com Deus. Cumpra, porque a palavra do Senhor diz, se for fazer um propósito com Deus, é melhor que cumpra. Se não for fazer, se não for para cumprir, não faça. Por quê? Porque Ananias e Safira fizeram um propósito e quando receberam a bênção, mudaram. Não quiseram cumprir o propósito e pagaram um alto preço. Não é que Deus precisa disso, não. É porque se você fez, é melhor que você cumpra. Tá? Eu fiz um propósito com o Senhor. Estou cumprindo, e eu já cumpri, que foi meu culto de ação de graça, que foi uma bênção. Foi uma bênção meu culto. E o que eu quero dizer para você é, o Senhor, Ele me curou do câncer. Comecei há 4 meses, hoje é dia 21, né, do 8 de 2023. Há 3 a 4 meses atrás comecei a sentir uma dor forte no ombro, comecei a sentir umas dores e fui fazer passei pelo médico, marquei uma consulta com o ortopedista e lá relatei tudo para ele o que estava acontecendo. Ele popou meu ombro aqui, ele me encaminhou para um outro especialista em outro hospital. Só que eu já achei estranho porque esse especialista,
Eu achei que ele estava escondendo algo de mim. Por quê? Não sei se é porque ele não tinha certeza, ou já achava que tinha algo mais grave e me caminhou para um outro, já que poderia me falar o que estava acontecendo. Realmente foi o que aconteceu. Fui nesse outro médico, marquei a consulta, né? Quando chegou lá, ele falou, ele tocou no meu ombro, sendo que esse outro já tinha pedido os exames, já levei esses exames para esse outro médico. Quando ele deu uma olhada ali, ele falou: olha, tu tá com câncer no osso do teu ombro esquerdo, tá? Mas aí a gente pode agir contra o tempo, a gente pode tentar fazer uma cirurgia para ver o que pode ser feito, para que isso não possa vir se espalhar. E eu saí dali triste, né? Só que eu não aceitei aquilo ali porque eu tenho promessa. O Senhor me fez uma promessa e as promessas ainda vão se cumprir. Umas já estão se cumprindo. Porque não é à toa que o Senhor, como diz lá no livro de Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu jamais esquecerei, eu jamais abandonarei. O Senhor está dizendo para você: a tua mãe pode te esquecer, teu pai pode te esquecer, a tua família pode te esquecer, mas Ele jamais vai te esquecer. Porque você não tem noção de quanto o Senhor te ama, tanto, tanto, tanto. Só não murmure, continue crendo e orando e buscando, porque lá no livro de Jeremias 33:3 diz: clama a mim, respondeste, anunciaste as coisas grandes e firme que não sabe. Aí às vezes você se pergunta: Senhor, por que aconteceu isso comigo? O que foi que eu fiz de errado? Nem tudo é porque você pecou, não. Tem enfermidade que o Senhor permite vir sobre a sua vida para que outras vidas venham ser salvas, para que outras vidas venham entender que Deus é Deus. Ele continua operando, Ele nunca mudou. Quem mudou foi as pessoas que se afastaram da presença dEle. Mas hoje eu quero dizer para você: continue buscando jejum e busca nas madrugadas, porque a palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Porque quando você renuncia ao seu sono, naquele momento mais gostoso ali, 3 horas da manhã, para se ajoelhar e orar e apresentar para Deus, Ele se agrada. Você não tem noção de quanto Deus ele estende, eles até se encurvam um pouco assim para ouvir a tua oração, porque você está renunciando ao seu sono, você está renunciando à sua vontade, você está renunciando à vontade da carne para se prostrar ali perante a presença dEle. O que eu quero dizer para você é hoje: o Senhor, Ele muda esse cenário, o Senhor, Ele arranca essa enfermidade. Não importa a enfermidade. Porque um câncer, um carocinho para Deus não é nada. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que Ele opera sem usar bisturi. Ele é aquele que faz cirurgia, opera sem deixar cicatriz. Ele é aquele que Ele faz a cirurgia espiritual, arrancando essa enfermidade, sem você nem sentir nada. O que eu quero dizer para você é: não desista. E ali eu saí daquela sala e ele me passou um bocado de exame de novo. Voltei para fazer os exames naquela máquina da ressonância, né? Fiz mais 2, 3 vezes. Fiz a tomografia, que é o estilo da ressonância. Fiz o raio-x já numa outra clínica, né? E depois voltei lá com ele de novo. E ele falou: realmente era o que eu estava já achando, então vamos ver isso daí para a gente agilizar logo isso. A cirurgia é feita aqui, né? Enquanto tá assim, para não se espalhar. Só que ia ficar uma situação no meu ombro muito horrível. E eu saí dali, eu falei: não aceito isso. O Senhor me escolheu, eu tenho promessa. O Senhor investiu muito na minha vida. E hoje que eu estou na posição, fazendo a obra, ver isso sobre a minha vida. E eu me perguntava várias vezes:
Eu me perguntava do Senhor nas madrugadas, Senhor, por que que isso aconteceu? Senhor, por que que o Senhor permitiu? Sendo que agora que eu estou fazendo a obra, agora que eu estou me posicionando, agora que eu estou levando a tua palavra, o Senhor falou, essa doença não é para a morte, essa doença eu permiti porque através de ti outras vidas vão ser salvas, através de ti outras vidas vão crer que eu sou o Senhor, que opero, continuo operando milagre. Eu nunca mudei. Aí às vezes a gente se pergunta, mas por que eu? Mas aí a gente volta desde o começo da Bíblia, da palavra do Senhor, do começo dos tempos. Teve os profetas que pagaram alto preço, teve os apóstolos, para que hoje a gente vinha entender a palavra do Senhor, para que hoje a gente venha buscar o Senhor, porque teve pessoas também que foram usadas por Deus, para que outras vidas venham a ser restauradas. Jesus, o próprio Deus, veio sobre essa terra e tomou sobre si as nossas dores, pagou um alto preço. Por que que a gente não pode para poder ajudar outras vidas? E não só isso, para também Ele permite para que a nossa fé venha aumentar cada vez mais. Principalmente quando a gente pede, Senhor, eu quero ter uma experiência, Pai, eu quero ter uma experiência com o Senhor. O que eu quero dizer para você é, continue crendo, orando, buscando. É o seu filho, é seu esposo, é sua família, é seu cônjuge. Continue orando, buscando. Não desista, não pare de lutar. Lute, mesmo com poucas forças. Faça que nem a mulher do fluxo de sangue. Ali ela sem força, já sem ânimo. Mas quando ela viu Jesus passando ali, mas ela tinha uma multidão. E a multidão não era 10, 50 pessoas, não. Era uma multidão mesmo. Mas ela, mesmo sem força, ela creu tanto naquela uma forma tão tremenda. Quando ela chegou ali perto, que ela foi tocar. Quando eu olho para essa mensagem, eu creio que antes dela tocar, ela já tinha sido curada, mas ela tocou só para confirmar mais sobre a vida dela, porque a fé daquela mulher foi tão grande, que ela não olhou para os obstáculos. Porque uma pessoa que naquele tempo, quando estava enferma, estava numa situação, era leprosa, não poderia se chegar próximo das pessoas, porque ela era enxotada, às vezes até agredida, porque ninguém queria chegar perto. Mas ela foi a si mesmo. Ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para a multidão, mas ela foi diretamente, olhou somente para Jesus, ela não olhou para ninguém. Então hoje eu quero dizer para você, olhe para Jesus, porque Jesus vai te curar. Olhe para Jesus, porque Jesus, Ele é contigo. E ali fiz outros exames, eu falei, mas eu não vou, eu vou procurar ajuda de outro especialista. E fui em outro, já um especialista do câncer, e lá ele mostrou, falou tudo, foi totalmente aberto ele comigo. Eu fiquei até meio triste ali naquela sala, saí até um pouco para beber um pouco d'água, mas naquele momento ali, o Senhor, eu sou contigo, essa doença não é para morte, isso daí não tema, porque eu sou contigo, eu seguro na tua mão. E ali naquele momento eu peguei, ele me mostrou até uma imagem de uma cirurgia que ele fez, o ombro ficou meio na diagonal assim, parece que ele ficou, a foto o rapaz está sem um ombro, está só assim meio caído, e ele falou, olha, a gente vai mexer nisso daí, mas o máximo que tu vai poder mexer é apenas a tua mão, o resto do antebraço aqui pro ombro vai ficar praticamente paralisado. Eu falei, mas eu tenho promessa, e ali no meu coração aquela voz, tu tem promessa, eu te escolhi, eu sou contigo, não tema, não te apavore. E ali naquele momento ele passou outros exames para me fazer. Eu fiz outros exames. E me mandou para outro amigo dele, que é médico, que ia fazer a biópsia. Fui lá, esse médico já passou outros exames também, né? Então, e quando foi... Só que faltava uma agulha, porque a agulha para penetrar no osso é uma agulha diferente, uma agulha especial, uma agulha que é aquela já apropriada mesmo para poder conseguir perfurar o osso, né? E hoje eu quero dizer para você
Não desista. Creia no Senhor. Ele é contigo, Ele te escolheu. O médico, ele pode dar o diagnóstico, mas a última palavra vem do médico dos médicos, aquele que fez o céu e fez a terra, aquele que dá ordem no céu, aquele que dá ordem nos anjos, aquele que dá ordem no inferno, aquele que dá ordem na terra, dá ordem nos homens, aquele que dá ordem nos animais, aquele que dá ordem no vento, aquele que faz o mar se acalmar. Ele é contigo, Ele te escolheu. Só não murmure, só não culpa a Deus. Continue crendo. Porque muitos vão chegar perto de você, agora aproveita o tempo que tu tem, vamos fazer isso, vamos viajar, vamos. Não, busque a Deus. Porque muitos que estão ao teu lado não querem ver teu bem, mas busque a Deus. Porque Ele é o único que quer o teu bem, porque Ele tem um propósito na tua vida, Ele investiu tanto na tua vida e nenhuma das promessas dele vão ser frustrado, nenhum dos propósitos dele vai ser frustrado, nenhum dos planos dele vai ser frustrado. O que eu quero dizer hoje para você, fui lá, a agulha passou um mês, o inimigo lutando ali para essa agulha não chegar, eu até falei, mas um hospital desse tão grande, não tem uma agulha dessa? E ali, quando passou quase um mês para chegar essa agulha, o médico me ligou, o médico falou, olha, a agulha chegou, tá? Mas vamos agendar para a gente fazer a biópsia. Quando chegou no dia da biópsia, foi eu e a minha esposa ali. Eu fiquei sentado ali, depois o médico me chamou, troquei de roupa, fiquei numa salinha lá, a gente conversou, tá? Ele estava preparando ali a mesa, tudinho pra gente fazer o procedimento. E a mesa, eu fiquei na prancha que já era, não sei se aquela máquina era tomografia ou ressonância, mas foi naquela mesa onde entra e sai. Tá? E foi ali, o procedimento, na máquina mesmo. Porque eu acho que cada mexida que tinha que fazer, tinha que olhar como é que estava a situação pela máquina, né? Então, e ali, ele me colocou de bruço naquela máquina, que aquela prancha, ela já é um pouco desconfortável. Então, naquele momento ali, eu tive que ficar de bruço. Quando eu fiquei de bruço ali, eles botaram a minha mão para trás e no meu ombro esquerdo aqui, por baixo, eles botaram tipo um travesseiro e ficou um lugar mais alto. E eu fiquei meio assim, de bruço, mas um pouco assim, meio torto, porque tinha um negócio apoiando aqui meu ombro. Sendo que na minha perna, eles colocaram, eu acho que ali era para ver a pressão, né, os batimentos, e via apertando aquele negócio ali, apertando. E com as mãos amarradas para trás, porque um procedimento desse você não pode mexer. Só que essa agulha que veio é uma agulha assim, um pouco, uma passa por dentro da outra, né? Uma agulha assim que tem um cabo meio assim grande. Então eu nunca tinha visto essa agulha, esse tipo de agulha. Aí entrei, fiquei ali. Ele aplicou anestesia, a gente esperou um pouco ali passar fazer o efeito, né, que eu achei que era uma anestesia geral, mas não era, foi só no lugar. E aí ele começou a penetrar na carne, a agulha, né, foi penetrando até chegar no osso. Quando chegou no osso ali, já dá aquela forcinha a mais, né, e ficava retirando ali para poder fazer a biópsia. Só que em cada mexida que ele mexia no meu ombro, eu tinha que entrar na máquina. Nessa situação que durou praticamente quase uma hora, ali eu entrei umas 20 vezes naquela máquina. Só que quando chegou na metade do procedimento, o coração parece que queria explodir. Eu senti como o inimigo querendo levar a minha vida, tirar a minha vida ali. E o médico olhou para mim, tu tá bem? Eu falei, tô não, o coração tá para explodir. E ele falou, não, fica tranquilo. Foi quando naquele momento eu senti a presença do Senhor ali, né?
E o batimento foi baixando, foi diminuindo, veio mais aquela paz, aquela tranquilidade, né? Aí depois terminou. Ele até me mandou como foi o procedimento no vídeo, tudinho. E fiz a biópsia. Eu mesmo levei lá para uma clínica, né, para fazer a biópsia. Quando passou ali, quando chegou, peguei o resultado. E já fui logo abrindo, porque a gente já quer logo ver. E cheguei lá com ele, marquei a consulta, levei lá para ele e falei: olha, doutor, fui curado, eu não tenho nada. Deus me curou. E ele meio assim, sem entender: não, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma biópsia mais especificada, porque essa outra, ela substitui a primeira, que é uma mais completa ainda, que ele queria ver, queria ter certeza. Tá? Fiz. Quando chegou o resultado, levei lá para ele de novo, falei: olha, doutor, tá aqui, deu no mesmo, não deu nada. Por quê? Porque Deus, ele confunde até os médicos. Porque Deus é o médico dos médicos. Ele é aquele que cura, ele que opera, aquele que liberta, aquele que transforma. Por que você está apavorado? Se você tem um Deus que criou o céu e criou a terra. Quem criou tudo nesse mundo é Deus. Quem fez o homem, quem fez o animal foi Deus. Por que você está temendo? Você acha que Deus não pode lhe curar? Por quê? Eu não sou melhor do que você, não. Faça que nem eu fiz. Se ajoelhe e ore e apresente: Senhor, está aqui, Pai, eu não consigo, eu não tenho força. Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Faça um propósito com o Senhor. Só que antes disso, quando eu recebia o resultado que eu estava com câncer no ombro, eu comecei a buscar mais, descer as madrugadas buscando o Senhor, ia subir ao monte para orar, ia para as vigílias, e Deus já tinha falado que já tinha me curado. E quando eu fui na outra vigília, Deus também me confirmou que eu estava sendo curado, porque é uma profecia, quando é verdadeira, ela vem a confirmação. Só que a gente é ser humano. Às vezes a gente quer duvidar, a gente não quer crer, porque a gente quer ver para quê, não quer crer para ver. E ali subindo ao monte, buscando o Senhor, ele opera o milagre dele na nossa vida. Porque o Senhor, ele tem um grande propósito na nossa vida. O Senhor, ele já planejou toda a nossa vida. A gente que quer se afastar dos planos do Senhor. Mas eu quero dizer para você hoje: não desista, não pare de lutar. Acredite em Jesus, busque mais, ore na madrugada. Você está lavando louça: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu estou sem força. Você está deitado no sofá: Pai, me ajuda, me cura. Pai, entra na minha vida, Senhor, arranca essa enfermidade pela raiz. Pai, visita, Pai, o meu corpo físico, da planta do pé ao alto da cabeça, e do alto da cabeça à planta do pé. Porque o Senhor, ele é contigo, o Senhor, ele te ama. Mas também não seja ingrato quando você for curado. Faça um culto de ação de graça e fale o que Deus fez na sua vida. Porque lá no livro de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19, quando ele cura os 10 leprosos, só voltou um para agradecer a Deus. Muitos são curados e se afastam. Aí tomam peia de novo. Aí querem voltar, só querem buscar o Senhor quando estão passando por luta. Mas não. Agradeça ao Senhor, fale para todo mundo: foi o Senhor que te curou, foi Deus que te curou, foi Deus que tirou essa enfermidade da sua vida, foi Deus que
que entrou na sua vida e tirou pela raiz essa enfermidade. E hoje eu estou contando aqui, eu fui curado de um câncer que para o médico era impossível, que para os homens era impossível, que para as pessoas era impossível, mas nada é impossível para Deus. Só não desista, não pare. Mesmo com poucas forças, continue firme e forte na presença do Senhor. Enxuga as tuas lágrimas. Se for chorar, chore na presença do Papai. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Que essa mensagem você venha entender que Deus ele continua sendo o mesmo, operando os milagres dele. Você não tem noção de o quanto Jesus nos ama. Amém? Que Deus te abençoe.